Episódio 1. O Cavaleiro Branco, o espírito de engano que precede o Anticristo. Ao soar da voz do Cordeiro, o primeiro selo é rompido, e com ele irrompe sobre a terra um cavaleiro montado em um cavalo branco. À primeira vista, ele parece portador de paz, esperança e redenção. Entretanto, esta imagem é apenas um véu sedutor que oculta a mais perigosa das estratégias satânicas, o espírito do engano. Esse cavaleiro representa a vinda do Anticristo, não como uma figura grotesca, mas como alguém que imita a verdade, que usa a aparência da luz para espalhar trevas. O cavalo branco, aparência de verdade, mas motivação de engano. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 2, o apóstolo João nos revela: "E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer." O branco do seu cavalo não reflete a pureza do cordeiro. Entretanto, sim uma fachada cuidadosamente arquitetada para iludir os desprevenidos. Ele vem com um arco, entretanto sem flechas. Sinal de conquista sem guerra, de domínio por meio da sedução, ideologia e manipulação espiritual. É um retrato do engano sutil que imita a Cristo, mas nega o Cordeiro. Estamos diante de um alerta profético para os nossos dias, um tempo em que muitos serão enredados por discursos suaves, líderes carismáticos sem cruz, evangelhos adulterados e sistemas religiosos que glorificam o homem, em vez de exaltar a Cristo. Este primeiro selo é a abertura do palco global para o engano final. Uma fé sem arrependimento, um Cristo sem cruz, um reino sem santidade. No período sombrio da grande tribulação, para aqueles que ficarem após o arrebatamento, que seus olhos espirituais estejam vigilantes e atentos, pois a maior ameaça nos últimos dias não será a maléfica violência aberta do Anticristo, entretanto o sutil e devastador engano mascarado de luz, capaz de seduzir até mesmo os que professam a fé. Prepare-se, pois o juízo de Deus começará por aqueles que, embora revestidos de aparência de verdade, vivem no engano. O tempo da peneira se aproxima, e somente os que permanecerem firmes na verdade serão poupados do fogo da ira do leão da tribo de Judá. Nesse tempo, a mentira será adornada de uma aparência de verdade, desencadeando a grande apostasia. E assim abrirá caminho para a manifestação do iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, como profetizado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4, que diz: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus." Após o arrebatamento da igreja, a grande apostasia se intensificará no início da grande tribulação, preparando o cenário para a manifestação do Anticristo. Aquele que conquistará as nações, não pela força, mas pelo engano. Ele exercerá seu domínio até o final da grande tribulação, quando Jesus Cristo, vindo com poder e grande glória, o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda, conforme está profetizado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. A coroa dada para o cavaleiro, a autoridade permitida para cumprimento profético. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. O cavaleiro do cavalo branco recebe uma coroa e sai vitorioso e para vencer, simbolizando a ascensão inicial do Anticristo. Este versículo descreve não o Cristo verdadeiro, mas o imitador. Aquele que surgirá com a aparência de paz e justiça, conquistando não pela guerra declarada, mas pelo engano, pela diplomacia sedutora e por alianças estratégicas. A coroa lhe é dada, revelando que sua autoridade será permitida soberanamente por Deus, como parte do juízo sobre a terra. Sua vitória, no entanto, será transitória e enganosa, preparando o cenário para uma dominação global que culminará em tirania, blasfêmia e grande tribulação. E, para vencer,
indica um movimento progressivo. O anticristo não apenas conquistará reinos e corações, mas estabelecerá um sistema que desafiará frontalmente o governo de Deus, até que no tempo determinado seja julgado e destruído pela vinda gloriosa do verdadeiro Rei dos Reis. O engano religioso dos últimos dias. Em Mateus capítulo 24, versículo 5, Jesus nos advertiu: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nos últimos dias, o cavaleiro do cavalo branco, símbolo do espírito de engano, desencadeará um movimento religioso global, fundamentado em falsas doutrinas, espiritualidade sem cruz e evangelhos que glorificam o homem em vez de exaltar a Cristo. Sob a aparência de piedade, surgirão líderes carismáticos e sistemas religiosos que negarão a essência do verdadeiro evangelho: arrependimento, santidade, abnegação e rendição a Cristo. A sedução religiosa será uma das armas mais devastadoras de Satanás, enredando multidões em uma fé superficial, sem transformação, sem cruz e sem novo nascimento. Não será a negação aberta de Cristo que enganará muitos, mas a sua adulteração. Um Cristo moldado à imagem dos desejos humanos, e não o Cristo revelado nas Escrituras. Esse engano será tão persuasivo que Jesus advertiu: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. O anticristo encontrará nesse terreno de falsa espiritualidade a atmosfera perfeita para sua ascensão e adoração mundial. O falso profeta, o agente supremo do engano que prepara as nações para a manifestação do anticristo. Porque surgirão falsos profetas, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O falso profeta não será apenas um líder religioso enganador, ele será o arquiteto espiritual do maior engano da história da humanidade. Com sinais, prodígios e uma aparência de piedade, ele pavimentará o caminho para a ascensão do anticristo, seduzindo as nações a aceitarem uma liderança global que se apresentará como messiânica. Entretanto, será, na verdade, a personificação da rebelião contra Deus. Seu papel será legitimar o governo do anticristo diante dos povos, fundindo religião, política e economia em um só sistema de adoração profana. Com palavras suaves e milagres enganosos, ele instigará uma falsa unidade mundial, preparando corações, mentes e sistemas para a vinda daquele cujo destino é a destruição eterna. O espírito do falso profeta já opera no mundo, moldando culturas, corrompendo a fé e preparando uma geração para abraçar o grande impostor. Mas aqueles que permanecem firmes na palavra do Senhor reconhecerão a verdade em meio ao engano e resistirão ao espírito do erro. O alerta profético, a igreja vigilante contra o engano. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João nos adverte: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Diante do avanço desse espírito no fim dos tempos, a igreja precisa discernir os espíritos, firmar-se inabalavelmente na verdade da palavra de Deus e ser cheia do Espírito Santo, mantendo-se em alerta e vigilância. Pois somente aqueles que guardarem a palavra da perseverança serão preservados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, conforme o Senhor prometeu. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A igreja fiel não será enganada, nem sucumbirá diante do espírito da apostasia. Ela será guardada da hora da tribulação, porque seus olhos estão fixos no vencedor, que em breve rasgará os céus, Jesus Cristo, o cavaleiro fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 16. Ele descerá em glória, com vestes salpicadas de sangue, com muitos diademas em sua cabeça, e uma espada afiada em sua boca para ferir as nações.
Ele esmagará o anticristo, derrubará os reinos rebeldes e estabelecerá para sempre o seu domínio como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Prepare-se, o tempo do engano avança velozmente, mas os fiéis vigilantes e firmados na verdade permanecem irrepreensíveis, preparados para escapar de todas estas coisas que hão de vir e para estar em pé diante do Filho do Homem, no glorioso momento do arrebatamento. Bem, queridos, chegamos ao final deste primeiro episódio desta série profética, Apocalipse, o derramado e juízo de Deus na grande tribulação. Um tempo de revelações profundas e alertas proféticos urgentes que o Espírito Santo está trazendo à sua igreja nestes últimos dias. Este é o tempo de despertar, de discernir os sinais e de alinhar o coração com os propósitos eternos do reino. Não estamos diante de um conto simbólico, mas de uma realidade profética que se aproxima. Por isso, prepare-se para os próximos episódios, pois cada revelação trará uma nova dimensão de entendimento, crescimento e discernimento espiritual. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe este conteúdo e convide outros a se juntarem a nós nesta missão profética de proclamar a palavra do Senhor com fidelidade, reverência e santo temor. Juntos podemos impactar vidas, despertar corações adormecidos e levar esperança àqueles que ainda caminham sem direção. O tempo é agora e a voz do céu está ecoando com urgência. Prepare-se, permaneça firme e seja um instrumento de Deus nesta geração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.